Solta a vinheta! Muito bem, turminha! O mundo da matemática em mercado financeiro. Nesse vídeo, iremos aprender conceitos sobre o mercado de ações. E tem mais, de um jeito que você nunca viu. Muito bem! Antes de continuar, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo, pois o objetivo do canal é fazer com que os vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, ok? Porque através do conhecimento podemos conquistar tudo. Não é mesmo? Bora lá! Vamos falar sobre as companhias. As sociedades por ações. Duas das principais características das companhias, também chamadas de sociedades anônimas, ou sociedades por ações, estão claramente definidas logo no primeiro artigo da Lei 6.404 de 76, popularmente conhecida como Lei das SA. Artigo 1º. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Nas companhias, o capital social é dividido em ações que são subscritas pelos sócios, os acionistas. Elas são consideradas sociedades de capital, pois, ao contrário do que ocorre, por exemplo, nas sociedades por cotas de responsabilidade limitada, não há nenhum contrato que ligue diretamente os sócios. As ações são, a princípio, de livre negociação, podendo cada um dos acionistas negociar sua participação na sociedade quando melhor lhe convier, sem necessidade de concordância dos demais sócios. Em relação à responsabilidade, cada acionista responde apenas pelo preço de emissão das suas ações, não possuindo nenhuma responsabilidade adicional por compromissos assumidos pela companhia, nem mesmo no caso de sua liquidação. As companhias podem ser classificadas em duas espécies: companhia aberta. São as companhias cujos valores mobiliários estão admitidos à negociação em mercados organizados de bolsa ou balcão. Para isso, devem ser obrigatoriamente registradas na CVM. Artigo 4º. Para os efeitos dessa lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. Parágrafo 1º. Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. Parágrafo 2º. Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na CVM. Companhia fechada. Por exclusão, a companhia que não possui valores mobiliários de sua emissão negociados em mercados organizados será considerada uma companhia fechada ou companhia de capital fechado. Existe uma dúvida muito comum sobre qual termo utilizar, se é sociedade por ações ou sociedade anônima. Muito bem, não existe uma definição formal e as duas opções podem ser utilizadas. A própria lei das SA utiliza os dois termos. Na ementa, ela fala em dispõe sobre as sociedades por ações. E logo em seguida, no artigo 1º aparece: a companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações. Ressalto, entretanto, que, atualmente, o termo considerado mais adequado é sociedade por ações, sobretudo após a proibição de emissão de ações ao portador, um dos principais motivos que lhes davam a caracterização de anônimas. Vamos falar sobre os direitos do acionista. Participação nos resultados.
Quando duas ou mais pessoas se dispõem a aplicar seus esforços e capitais em um determinado empreendimento por meio de uma sociedade, o fazem com o objetivo de, após determinado tempo, se apropriar dos lucros do negócio, os quais serão repartidos entre os sócios empreendedores. Da mesma forma, quem investe em uma companhia aberta deseja participar dos lucros que vierem a ser obtidos, seja subscrevendo ações em um aumento de capital, seja adquirindo-as no mercado. O investidor está buscando aplicar seus recursos em uma empresa que consiga bons resultados em suas atividades para participar do seu rateio depois. Por isso, a lei das SA estabelece que um dos direitos essenciais de qualquer acionista de uma companhia, seja ela aberta ou fechada, é o de participar dos lucros sob a forma de distribuição de dividendos. Lembrando que nem todos os acionistas participam destes lucros em igualdade de condições, uma vez que certas espécies e classes de ações podem conferir a seus titulares vantagens econômicas diferenciadas em relação aos titulares de outras. Os lucros e dividendos. No exercício de suas atividades, as companhias oferem receita. É o que acontece, por exemplo, quando a sociedade presta serviços ou vende produtos, recebendo em contrapartida o valor correspondente. Ao longo de um ano ou exercício social, estas receitas vão se acumulando e ao final do período a companhia deve verificar qual o total das receitas auferidas e diminuí-las do total das despesas incorridas e outros ajustes impostos pela legislação societária e fiscal, obtendo o denominado resultado do exercício. A lei das SA determina que, do resultado do exercício, deverão ser deduzidos os prejuízos acumulados em exercícios anteriores, constituída uma provisão para pagamento do imposto de renda, participações estatutárias de empregados e administradores, além de outras deduções determinadas ou permitidas pela legislação. O valor que encontramos após estas operações denomina-se lucro líquido. Ao final de cada exercício, os administradores devem ouvir o Conselho Fiscal, se estiver funcionando, é claro, e posteriormente submeter à Assembleia Geral Ordinária da Companhia as demonstrações financeiras relativas ao período encerrado. Juntamente com tais demonstrações financeiras, os administradores devem apresentar uma proposta de destinação do lucro líquido daquele exercício, se algum lucro tiver sido oferido. Chamamos de dividendo a parcela do lucro líquido que, após a aprovação da Assembleia Geral Ordinária, será destinada aos acionistas da companhia. O montante dos dividendos deverá ser dividido entre as ações existentes para sabermos quanto será devido aos acionistas por cada ação que eles possuem. Para garantir a efetividade do direito do acionista ao recebimento de dividendos, a lei das SA prevê o sistema do dividendo obrigatório, de acordo com o qual as companhias são obrigadas a, existindo lucro, destinar parte dele aos acionistas, a título de dividendo. A lei confere às companhias liberdade para estabelecer em seus estatutos sociais o percentual do lucro líquido do exercício que deverá ser distribuído anualmente aos acionistas, desde que o faça com precisão e minúcia e não sujeite a determinação do seu valor ao exclusivo arbítrio de seus administradores e acionistas controladores. O dividendo obrigatório. Segundo a Lei 6.404 de 76, os acionistas têm direito a receber como dividendo uma parcela dos lucros obtidos pela sociedade em cada exercício social. É chamada de dividendo obrigatório, a menor porcentagem do lucro que deve ser distribuída como dividendos. A decisão sobre a destinação do lucro é tomada a cada ano pela Assembleia Geral. Qualquer porcentagem dos lucros poderá ser destinada aos acionistas, contanto que este valor seja maior ou igual ao dividendo obrigatório.
Existem alguns mitos sobre qual o menor valor que o Estatuto pode definir para o dividendo obrigatório. Com o objetivo didático, podemos considerar 3 situações, com a indicação do artigo da lei, que dispõe sobre cada caso. Como regra geral, o Estatuto pode definir como dividendo obrigatório qualquer porcentagem do lucro. Poderia ser definido, por exemplo, o valor de 1% do lucro. No entanto, se o Estatuto for omisso sobre esse assunto, o dividendo obrigatório será considerado 50% do lucro líquido ajustado. E, se o Estatuto for omisso e posteriormente a Assembleia Geral decidir alterá-lo para estabelecer um valor, o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. O valor do dividendo obrigatório estabelecido no Estatuto Social pode ser reduzido? A resposta é sim, por decisão da Assembleia Geral. Entretanto, isso não é comum, porque, conforme estabelecido nos artigos 136 e 137 da Lei 6.404 de 76, a companhia deve oferecer ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações. Nos exercícios sociais em que houver lucro, mas a situação financeira da companhia for incompatível à distribuição de dividendos, ele poderá não ser distribuído nem na porcentagem obrigatória. Em tais exercícios, os órgãos da administração deverão informar tal fato à Assembleia Geral, juntamente com parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento, e encaminhar à CVM exposição justificada da informação transmitida à Assembleia. Nessa hipótese, os lucros não distribuídos serão registrados como reserva especial. E caso não sejam absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo tão logo a situação financeira da companhia o permita. Ações preferenciais e distribuição de dividendos. A lei das SA permite que uma sociedade emita ações preferenciais, que podem ter seu direito de voto suprimido ou restrito por disposição do Estatuto Social da companhia. Em contrapartida, tais ações deverão receber uma vantagem econômica em relação às ações ordinárias. A lei permite ainda que as companhias abertas tenham várias classes de ações preferenciais, que conferirão a seus titulares diferentes vantagens. Os titulares de tais ações poderão comparecer às Assembleias Gerais da companhia e opinar sobre as matérias objeto de deliberação, mas não poderão votar. As vantagens econômicas a serem conferidas às ações preferenciais em troca dos direitos políticos suprimidos, conforme dispõe a lei, poderão consistir em prioridade de distribuição de dividendo, fixo ou mínimo, prioridade no reembolso do capital ou uma combinação de vantagens. Dividendos fixos são aqueles cujo valor encontra-se devidamente quantificado no Estatuto, seja em montante certo em moeda corrente, em percentual do capital, do valor nominal da ação ou ainda do valor do patrimônio líquido da ação. Nessa hipótese, tem o acionista direito apenas a tal valor, ou seja, uma vez atingido o montante determinado no Estatuto, as ações preferenciais com direito ao dividendo fixo não participam dos lucros remanescentes, que serão distribuídos entre ações ordinárias e preferenciais de outras classes, se houver. Dividendo mínimo é aquele também previamente quantificado no Estatuto, seja com base em montante certo em moeda corrente, seja em percentual do capital, do valor nominal da ação ou ainda do valor do patrimônio líquido da ação. Porém, ao contrário das ações com dividendo fixo, as que fazem jus ao dividendo mínimo participam dos lucros remanescentes após assegurado as ordinárias dividendo igual ao mínimo.
Assim, após a distribuição do dividendo mínimo às ações preferenciais, às ações ordinárias caberá igual valor. Se ainda restarem valores a serem distribuídos, eles serão partilhados entre ambas espécies de ações, em igualdade de condições. O dividendo fixo ou mínimo assegurado às ações preferenciais pode ser cumulativo ou não. Em sendo cumulativo, no caso de a companhia não ter obtido lucros durante o exercício em montante suficiente para pagar integralmente o valor dos dividendos fixos ou mínimos, o valor faltante será acumulado para os exercícios posteriores. Esta prerrogativa depende de expressa previsão estatutária. No caso das companhias abertas, existem algumas opções de vantagens que podem ser conferidas a seus titulares das ações preferenciais, em troca da supressão do direito de voto. A mais conhecida é aquela que oferece dividendos pelo menos 10% maiores do que aquele oferecido às ordinárias, mas não é a única possível. O direito de preferência para a subscrição de ações. Quando alguém adquire ações, passa a ser titular de uma fração do capital social de uma companhia. Todavia, quando o capital é aumentado e novas ações são emitidas, as ações, até então detidas por tal acionista, passam a representar uma fração menor do capital, ainda que o valor em moeda seja o mesmo. Daí, pode vir a seguinte pergunta: o que acontece com a participação acionária do investidor? Dica do professor Mustang. Vamos a um exemplo de diluição de participação. Imagine que você possua 1.000 ações de uma empresa, que tem um total de 10.000 ações. Você é dono, portanto, de 10% da companhia. Em determinado momento, ela está precisando de dinheiro para investimentos e decide emitir 2.500 novas ações, vendendo esses ativos no mercado para outros investidores. Note que você continua dono das mesmas 1.000 ações, mas a companhia agora tem um total de 12.500 ações e você então passa a ser dono de apenas 8% da companhia. Chamamos de diluição essa redução da participação dos acionistas antigos pela emissão de novas ações. Para evitar que ocorra essa diminuição na participação percentual detida pelo investidor no capital da companhia, a lei assegura a todos os acionistas como um direito essencial a preferência na subscrição das novas ações que vierem a ser emitidas em um aumento de capital, na proporção de sua participação no capital, anteriormente ao aumento proposto. Dessa forma, se o investidor assim desejar, pode subscrever essas novas ações na mesma proporção que já possuía e manter exatamente a mesma participação que possuía antes da emissão. O prazo para o exercício do direito de preferência deverá ser fixado pelo Estatuto Social da companhia ou na assembleia em que for deliberado o aumento do capital social e não poderá ser inferior a 30 dias. Nesse período, o acionista deverá manifestar sua intenção de subscrever as novas ações emitidas no âmbito do aumento de capital. Caso não o faça, perderá o direito de preferência. Alternativamente, caso não deseje participar do aumento, o acionista pode ceder ou vender seu direito de preferência. Esse direito de subscrição pode ser livremente negociado, inclusive em bolsa de valores. Da mesma forma como ocorre com as ações, os acionistas também terão direito de preferência nos casos de emissão de títulos conversíveis em ações, tais como debêntures conversíveis e bônus de subscrição. Exclusão do direito de preferência.
Apesar do direito de preferência ser considerado um direito essencial do acionista, a lei das SA permite que nas companhias abertas com capital autorizado, em certas situações excepcionais, tal direito seja excluído, ou ainda que o prazo de 30 dias para o seu exercício seja reduzido, desde que haja previsão no Estatuto Social. Essas situações excepcionais são: emissão de ações para venda em bolsa de valores ou subscrição pública, permuta por ações em ofertas públicas de aquisição de controle de outras companhias e aumentos de capital no âmbito de projetos de incentivos fiscais. Além disso, os acionistas não terão direito de preferência nos casos de conversão de debêntures e outros títulos em ações, posto que, nestas hipóteses, o direito de preferência deve ser exercido no momento da emissão do título e outorga e exercício de opção de compra de ações aos administradores, empregados ou outras pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou às sociedades sob o seu controle. Em todos os casos mencionados, a exclusão ou a redução do prazo do direito de preferência deverá afetar todos os acionistas, não podendo haver distinção no tratamento de acionistas controladores e minoritários. Bonificações. Ao longo das atividades, a companhia poderá destinar parte dos lucros sociais para a constituição de uma conta de reservas. Caso a companhia queira, em exercício social posterior, distribuir aos acionistas o valor acumulado na conta de reservas, poderá fazê-lo na forma de bonificação, podendo efetuar o pagamento em espécie ou com a distribuição de novas ações. Muito bem! Por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembrem-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!